Olá, alunos de Literatura Brasileira 1. Hoje a nossa videoaula será sobre o Barroco. Isso mesmo, essa escola literária que se insere no contexto colonial da literatura brasileira. Nessa disciplina a gente está discutindo justamente sobre esse período colonial da literatura brasileira, ou seja, o início da literatura brasileira, como ela surge, como é esse contexto histórico do surgimento dessa literatura, quais são os primeiros textos, os primeiros movimentos e que se pode chamar de escolas literárias. Então, hoje a nossa discussão será sobre o Barroco, certo? Então, vamos lá. Vocês estudaram na disciplina, agora, recentemente, a diferença básica entre manifestações literárias e literatura, a partir do que propôs Antônio Cândido em seu livro A Formação da Literatura Brasileira, Momentos Decisivos. E vocês perceberam que a partir dessa distinção a gente pode entender o que a gente compreende como literatura brasileira, né? Que não é só um conjunto de textos, mas um conjunto de textos que se propõem a falar do Brasil e que estão inseridos dentro de um sistema literário, como falou o Antônio Cândido, e que dão a ideia de identidade para essa literatura. Então, toda essa discussão sobre a identidade nacional, sobre o contexto histórico em que surgem os primeiros textos literários no Brasil, e toda a estética, a cara dessa literatura, os primeiros autores, e como ela dialoga com esse momento em que o Brasil era colônia de Portugal, tudo isso está inserido nessa disciplina e nessa discussão do período colonial da literatura brasileira. E aí o Barroco é uma dessas escolas e um desses momentos decisivos do qual o Antônio Cândido vai falar. Né? Ele fala que para essa formação da literatura brasileira, ele vai analisar, na verdade, essa formação da literatura brasileira como a gente conhece hoje, a partir de vários momentos que para ele foram decisivos. E um desses momentos são momentos em que surge o barroco como expressão literária e o arcadismo, mas também esse momento anterior das manifestações literárias, esses textos que não participavam de um sistema literário, e por isso mesmo não podiam ser chamados de literatura brasileira, mas que eram textos que surgiram no território brasileiro e que dialogavam com a literatura e que ajudaram a construir esse solo, esse terreno para os próximos textos literários que surgiram e que já foram denominados como literatura brasileira. Então, para a gente pensar o barroco, é importante, principalmente, e é claro, todo esse momento colonial, esse período colonial da literatura brasileira que a gente está estudando nessa disciplina, é importante que vocês atentem para a história, né, o contexto histórico desse momento. E aí, entendendo esse contexto histórico, descobrimento do Brasil, período da colonização, toda essa relação Brasil e Portugal, colônia e metrópole, tudo isso faz parte e é importante a gente saber para poder entender também como vão surgir esses movimentos literários e como vão surgir esses primeiros textos que vão formar, que vão, na verdade, fazer um terreno, um solo para
a ideia de literatura brasileira que a gente conhece hoje. Então, esses momentos são, na leitura do Antônio Cândido, decisivos. E o Barroco é um momento decisivo. Então, é importante que a gente entenda esse contexto histórico e é o que a gente está estudando na nossa disciplina. Como vocês viram, nas webconferências e nas aulas presenciais também, e também nas discussões do fórum. E nessas discussões do fórum, vocês puderam conhecer um pouco da literatura do Gregório de Matos, que é um desses importantes autores do Barroco, talvez o autor mais importante diante do que os pesquisadores críticos literários falam sobre o Barroco no Brasil. E aí, para a gente pensar justamente o Barroco, esse momento, atrelado ao contexto histórico, a gente percebe que a literatura brasileira ela vai nascer sob o signo do Barroco, como vocês leram no conteúdo da disciplina, no texto do professor Aldo de Lima. Por que a literatura brasileira surge no contexto do Barroco? Porque o Brasil ele é descoberto ou achado ou invadido no momento em que o Barroco está no seu apogeu, né? Em que a estética predominante na Europa é o Barroco. Então, Idade Média, século XVI, o Barroco vai se prolongando basicamente entre os séculos XVII e XVIII, mas basicamente o Barroco é uma estética dos 600, ou seja, 1600, que significa século XVII. Então, ele tem, na verdade, um embrião no século XVI, que é quando o Brasil é descoberto pelos portugueses, mas ele surge mais forte nos 600, entre os séculos XVII e XVIII, e isso principalmente no Brasil, porque o Barroco também é uma estética e um movimento também bastante complexo e muito estudado e que possui várias controvérsias. Mas a gente vai estar estudando justamente o que o Alfredo Bose, na História da Literatura Brasileira, História Concisa da Literatura Brasileira, vai chamar de ecos do Barroco no Brasil. Porque não houve, na verdade, um movimento do Barroco. Existia uma estética que era predominante na Europa no século XVII, mais ou menos quando o Brasil estava criando suas primeiras cidades, então estava se tornando uma civilização, e já era colônia de Portugal. Então existia essa estética que era predominante em Portugal e na Espanha, que são esses países que vão influenciar diretamente na cultura do Brasil, nesse Brasil colonial. E essa estética, o Barroco, era predominante nesses países, principalmente em Portugal. E aí esses ecos do Barroco chegam justamente ao Brasil. Por quê? A gente dialogou na nossa disciplina sobre essa cultura de transplantação, né? Como a nossa cultura nasce dessa transplantação de estéticas, ideias, valores, formas, costumes, literatura vinda da Europa, né? Porque a gente discutiu sobre isso e examinou que nesse achamento do Brasil e nessas criações de cidades, os portugueses trouxeram a maneira de ser deles, a maneira cultural de ser deles, para o Brasil.
E aí nossa cultura, como a conhecemos hoje, ela nasce dessa transplantação, né? De uma cultura, de um lugar totalmente diferente, que é Portugal, que é a Europa, para o Brasil. É claro que os índios tinham suas culturas, sua língua, etc. Mas isso não foi utilizado na criação dessas cidades, porque os índios eram considerados selvagens, enfim. Toda essa predominância da cultura europeia nesse momento é importante para a gente entender como o barroco influenciou a literatura que vai se desenvolver no Brasil no período colonial. E aí a gente percebe que esses ecos do barroco chegam ao Brasil no momento que o Brasil está se construindo enquanto colônia, enquanto cultura. Então, o Brasil, a literatura brasileira nasce sobre esse signo do barroco. E o que está acontecendo com o barroco? O que é o barroco? Né? Para a gente tem que entender também como o barroco se constrói em Portugal. Né? O barroco enquanto uma estética medieval e que é predominante nesse momento dos 600 na Europa e que continua predominante também em Portugal, mesmo que na Europa, depois do século XVIII, não esteja mais em voga. Né? Mas o barroco ele traz justamente esses antagonismos e esses dualismos desse momento dos 600, né, de 1600, do século XVII. E principalmente em Portugal e na Espanha, que são esses dois países que vão influenciar diretamente o barroco brasileiro, porque são os países que estão mais ligados à nossa cultura colonial, nesse período colonial. O barroco português ele é basicamente essa fusão entre esse período medieval, que é chamado de período das trevas, né, Idade das Trevas, essa Idade Média ligada à Inquisição e os valores teocêntricos, e essa outra Idade Média em que está surgindo o Renascimento, ou seja, em que os valores antropocêntricos estão querendo trazer o racionalismo, a ciência para a Europa. E Portugal vai passar por isso de forma um pouco diferente que o resto da Europa. Enquanto boa parte da Europa já no século XVIII já está se libertando dessa idade das trevas, desse momento da Inquisição, e que o clero e a igreja têm um poder absoluto, que os impérios tinham poderes absolutos, para entrar nesse momento em que a ciência e a razão começavam a ser predominantes e existia esse momento do humanismo, Portugal ainda tinha resquícios da Idade Média e ainda tinha a Inquisição, enfim. Então esses valores estavam um pouco conflituantes, né? Então, teocentrismo, como eu falei para vocês, que que tem como base Deus acima de todas as coisas, que são os valores justamente dessa medida velha, dessa Idade Média, em que o clero e a igreja são predominantes, a Idade Média da Contra-Reforma,
da Inquisição, e o antropocentrismo, que são esses valores em que o homem está no centro de todas as coisas, em que a razão surge com o Renascimento, o humanismo, as formas de pensar ligadas à ciência, ou seja, toda o renascimento da cultura, principalmente a cultura greco-romana, com o classicismo. Então, a gente tem aí, nesse período do Barroco, esses dois valores que estão entrando em conflito, que são os valores da medida velha, que seria dessa Idade Média das Trevas, e da medida nova, que seria essa Idade Média já chegando para o Renascimento. Então, a gente tem isso no Barroco como um ponto central para a gente pensar justamente o Barroco. Porque o Barroco é justamente essa fusão entre ideias e elementos opostos. Isso a gente percebe na literatura do Barroco e na estética do Barroco, na pintura, na escultura, que são elementos e ideias opostas. Então a gente tem muitas antíteses, né? A gente tem representações do céu, do inferno, a gente tem a sensualidade, a carne, o corpo, em contraposição ao sagrado, ao que é divino, ao que é pecado. Então, são valores que vêm desses dois eixos de valores, né? O teocentrismo e o antropocentrismo. Então, é importante entender essas duas ideias, o teocentrismo e o antropocentrismo, para entender que o Barroco vai justamente fazer essa fusão entre esses valores em sua estética. O Barroco vai tentar esse equilíbrio entre esses valores. E a forma de equilibrar esses valores é a estética própria do Barroco. E é por isso que o Barroco tem formas, a gente percebe isso na escultura, na pintura, formas um tanto exageradas. Mas o que predominava nesse momento, para as pessoas que faziam barroco, os artistas do barroco, era justamente o engenho e a agudeza, essas duas ideias. O engenho que está no primor, né? Em fazer as coisas com primor, bem feitas, e se levava ao extremo, e acabavam com essas coisas que ficavam um pouco exageradas e até de mau gosto, e essa agudeza que mostra justamente esses extremos, essas oposições. E essas oposições estão no lado dos extremos, como a cultura da época, principalmente em Portugal, que ainda tinha uma cultura muito ligada à igreja, ao cristianismo, principalmente à ideia de Inquisição. E ainda vivia sob o signo da Inquisição e da Contra-Reforma. Ou seja, a igreja ainda tinha esse poder. Em contrapartida, a gente também tinha em Portugal, enquanto contexto histórico, as navegações, né? Portugal se tornava um império. E toda a ideia desse império português se ligava também a essa ideia do divino e do sagrado e do teocentrismo. Por quê? As navegações eram tidas pelos portugueses como missões. E o povo português se via, principalmente a coroa, a nobreza, se via como um povo escolhido para essas missões. O povo escolhido por Deus para alcançar outros povos e evangelizá-los. Então, tinha-se essa concepção triunfalista e messiânica da coroa e da nobreza, que vai ser mais forte quando acontece o sumiço de Dom Sebastião.
Dom Sebastião, que vai para lutar em Alcácer Quibir e acaba desaparecendo. Então, todo esse sumiço do Dom Sebastião, o rei de Portugal, faz com que crie-se um mito em torno dele. Porque os portugueses, depois do sumiço de Dom Sebastião, começam a venerá-lo e perceber que ele pode voltar a qualquer momento e tirar os portugueses de seus problemas, enfim. Principalmente um desses problemas que o Dom Sebastião poderia solucionar com sua volta era justamente a ameaça dos árabes, dos mouros, que estavam querendo tomar boa parte de Portugal e estavam conseguindo. Estava existindo nesse momento também uma expansão dos mouros. E aí criou-se esse mito que tem tudo a ver com essa ideia, essa concepção triunfalista e messiânica da coroa e da nobreza, e essa ideia de as navegações como missão, o império como missão, descobrir outros povos como uma missão. Então, tinha essa ideia de Portugal como um povo escolhido por Deus para catequizar outros povos. Então, era esse o pretexto, essa justificativa que eles davam para alcançar os mares e descobrirem outros povos. E aí tudo isso estava atrelado também a essa ideia de sebastianismo, que era essa percepção de Dom Sebastião como uma percepção messiânica. Eles achavam que a qualquer momento Dom Sebastião ia ressurgir e iria salvá-los dessa ameaça árabe, essa ameaça moura. Então eles cultuavam o sebastianismo, e tudo isso faz com que a gente tenha em Portugal essa áurea ainda muito ligada ao divino, à igreja, ao teocentrismo, mesmo a gente tendo também em Portugal um império que está se formando, que está descobrindo novas colônias, que é a descoberta do Brasil. A gente tem descoberta também e expansão do Império Português nas Áfricas também. Então, tudo isso atrelada à ideia de teocentrismo. A gente tem as grandes navegações atreladas à ideia de teocentrismo, atrelada a essa ideia divina, mesmo que as grandes navegações sejam obras dos homens, ou seja, estejam mais diretamente ligadas ao antropocentrismo. Então a gente tem, justamente no signo do Barroco, essa fusão entre esses opostos, né? Esses valores opostos. E por isso que na literatura do Barroco a gente vai encontrar esses dois elementos, essa dualidade, sempre tentando um equilíbrio, mas acabando entrando em conflito, o que gera justamente essa agudeza, né? Esses extremos, que vão tentar uma conciliação nessa fusão, mas acabam gerando conflitos, e aí por isso que a estética do Barroco é uma estética totalmente engenhosa e exagerada, e que traz, principalmente na literatura, o paradoxo, a antítese, ou seja, esse maniqueísmo e essa ideia toda de dualidade, né? E aí é por isso que o Barroco no Brasil não vai ser diferente, porque ele está atrelado ao que está se passando em Portugal no século XVII, porque o Brasil é colônia de Portugal,
e acaba sofrendo das decisões da coroa portuguesa. Então, a gente tem, principalmente no Brasil nesse momento, um mercado muito forte em que os estrangeiros estão descobrindo as riquezas do Brasil, os portugueses estão entregando as riquezas do Brasil. E aí tudo isso é compreendido principalmente na literatura do Gregório de Matos Guerra, que seria o único autor, para alguns críticos, bom realmente nesse período do Brasil. Há outros autores, mas o Gregório de Matos Guerra é o autor que ficou mais conhecido, né? E ele é chamado de o Boca do Inferno ou Boca de Brasa, porque ele tinha uma língua muito ferina, ele atacava todas as classes sociais, ele não perdoava ninguém, mas ele atacava principalmente as classes mais baixas. Ele era brasileiro, filho de pais portugueses, mas foi estudar em Coimbra, então ele viveu boa parte da vida em Portugal. Então ele era da elite, dessa elite que vivia no Brasil, que se estabeleceu no Brasil. Então ele tinha uma percepção sobre as classes sociais mais baixas, um tanto moralista, mesmo que atacando também a nobreza, atacando o Império Português e atacando também o clero, ele preferia, em certo sentido, atacar as classes mais baixas, ou seja, essas classes que faziam com os portugueses o Brasil colonial, né? Então, já tem esse soneto que estudamos no fórum, que se chama Bahia, que foi musicado até pelo Caetano Veloso, e que ele fala desse estado da Bahia nesse período colonial. Ele fala: triste Bahia, o quão dessemelhante estás, estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Rica te vi eu já, tu a mim abundante. A ti trocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim foi-me trocando e tem trocado. Tanto negócio e tanto negociante. Deste em dar tanto açúcar excelente, pelas drogas inúteis que abenduda, simples aceitas do sagrado vexame. Ó, se fizera Deus que de repente um dia amanheceras tão sisuda, que fora de algodão o teu capote. Ele está fazendo essa crítica ao estado da Bahia. Então, quando ele fala triste Bahia, não é só no sentido de tristeza, mas também no sentido de degradação dessa Bahia, né? E aí ele se coloca nessa relação com a Bahia, e isso dá um tom para a gente compreender que ele não está só criticando essa ascensão do mercado, dos comerciantes na Bahia, e essa entrega dos portugueses às riquezas do Brasil para os estrangeiros, mas também ele está se colocando aí como um dos prejudicados. Mas como ele seria um prejudicado, já que ele é da elite, ele vive bem, ele não é um desses que estão sendo menosprezados nesse momento colonial do Brasil? Porque ele vê essa ascensão dos comerciantes, ou seja, nessa máquina mercante que se tornou a Bahia e o Brasil, onde os portugueses vendem as riquezas do Brasil para os estrangeiros. Ele se coloca, ele percebe essa
ascensão dos comerciantes do Brasil como ruim para ele, que é da nobreza. Então, quando ele se coloca nesse primeiro estrofe: estás estou do nosso antigo estado, pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado, rica te viu já, tu a minha abundância, que ele percebe que ele já não está mais tão rico, ou seja, que a classe da qual ele veio está em decaída nesse Brasil, porque os comerciantes estão tomando o espaço. Então não é só uma crítica a essa Bahia e esse Brasil que tem se entregado aos estrangeiros e ao mercado, nessa máquina mercante. Mas é também um desprezo por essa classe que está crescendo, essa classe de comerciantes, enquanto a classe dele tem decaído. Então, por isso que a gente encontra nesse poema essa relação do eu lírico com esse estado da Bahia. Então, esse poema representa bem o barroco no Brasil, porque traz esse momento colonial, esse período, esse contexto histórico em que se insere o Brasil e a literatura brasileira. Então, se a gente analisa um outro poema, também trabalhamos no Fórum de Estabilidade das Coisas do Mundo, nós vamos perceber também que a estética barroca do Gregório de Matos traz justamente essa fusão entre elementos opostos e essa tentativa de equilibrar esses valores opostos. E traz também como um dos elementos do barroco essa fugacidade da vida, e do qual esse poema representa bem, né? Esse é um poema todo escrito em antíteses e paradoxos, mas traz justamente essa ideia de fugacidade da vida. Como a vida pode ser efêmera e como as coisas podem ser efêmeras e como os elementos que constroem o dia e a noite são efêmeros e são opostos. Então, o barroco, a estética do barroco também vai trazer essas ideias que surgem também desse pensamento teocêntrico em contraponto com o pensamento antropocêntrico, né? Então, para a fugacidade da vida e para essa futilidade das coisas, há a eternidade divina. Então, a gente tem essa relação oposta entre essa eternidade divina e a futilidade das coisas terrenas, né? Das coisas cotidianas e das coisas da terra, das coisas humanas. Então, esse poema do Gregório de Matos representa bem essa ideia do barroco, né? A instabilidade das coisas do mundo. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Porém se acaba o sol porque nascia. Se é tão formosa a luz porque não dura. Como a beleza assim se transfigura. Como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falta a firmeza. Na formosura não se dê constância e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Então, nesse poema vocês vão encontrar várias antíteses, né? A gente tem aqui sol e noite, luz e noite, tristeza e alegria, firmeza e inconstância. Então, várias oposições, ideias opostas, alegria e tristeza, que formam esses paradoxos e essas antíteses e que dão essa forma da estética barroca. Então,
Basicamente, este é o barroco na nossa literatura, que tem como maior representante o Gregório de Matos. Esse autor considerado o Boca do Inferno. Então é importante a gente entender justamente essa relação, esse momento em que o teocentrismo, os valores teocêntricos são predominantes, e esse momento em que o antropocentrismo, os valores antropocêntricos são predominantes. Entender que quando o barroco está surgindo no Brasil, a gente encontra esses ecos do barroco no Brasil, essas duas ideias estão nessa estética e estão entrando em conflito. E o barroco é justamente a fusão dessas ideias que são opostas. Então, basicamente, esse é o barroco no Brasil. E eu espero que vocês tenham compreendido bem. Mais informações e mais discussões a gente vai poder ter na plataforma do Ava. Então, até a próxima videoaula. Tchau!